Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. Bom, e hoje estamos aqui com mais um episódio muito especial e essa convidada especialíssima aqui na minha frente, né, a Amanda Passini, que além de ser minha sócia aqui da Clínica Recife, nosso centro integrado para tratamento de dores crônicas, também é minha esposa maravilhosa. Isso mesmo. E aqui na minha frente está a Renan Ribeiro, fisioterapeuta e especialista em dor crônica pelo Hospital Albert Einstein. Isso aí. E o tema de hoje é medicamento para dor. Funciona ou não funciona? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né, mozão? Sim, verdade. Então vamos lá. Qual seria a primeira pergunta para a gente entrar de cabeça nesse tema? Então, a primeira pergunta seria: para que serve o remédio para dor? Maravilha. Essa é uma boa pergunta, né? A resposta parece meio óbvia. Talvez você pode estar pensando, cara, para que serve? É meio óbvio, né? Para Mas dor? exato. Mas a gente vai entender um pouquinho mais para que serve remédio para dor. Na verdade, quais são as suas indicações de uso e aqui trazendo realmente em casos de pacientes com dores crônicas, né? E sempre a gente levando em consideração que eu não sou médico, então o especialista em remédio é realmente o médico. O que eu vou falar aqui é sobre o que eu tive de abordagem na minha pós-graduação em dor, lá no Albert Einstein, que foi multidisciplinar, então eu tive aula com médicos de farmacologia, remédios específicos para tratamento da dor, e também da experiência que eu tenho acompanhando meus pacientes ao longo desses 5 anos trabalhando com dor crônica. Né? Então, assim, para que serve remédio para dor? Bom, a resposta é óbvia mesmo. Serve para aliviar a dor. Mas, ao mesmo tempo que a resposta é óbvia, ela também, obviamente, traz um problema. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você quebrou o seu pé. Ou você estava andando lá, lindo e belo, e infelizmente você quebrou o pezinho. O que aconteceu? Você quebrou o osso, certo? Vai doer para andar? Com certeza. Com certeza. Se você tomar um remédio para dor, a dor vai aliviar? Sim. Mas o seu pé vai deixar de ficar quebrado? Não. Não. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui para que vocês entendam? O remédio para dor, ele vai servir para aliviar a dor, mas não para tratar a causa do problema. Não necessariamente. Vão ter alguns casos, vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso hoje. Mas, na maioria dos casos, ele vai servir para, como eu gosto muito de falar, né, o nome é remédio, ele serve para remediar, muitas vezes, alguma coisa. A maioria dos remédios também servem para tratar alguns casos específicos. No caso da dor, ele vai servir para remediar, ou seja, trazer alívio da dor. Ele vai fazer com que o seu corpo tenha reações as quais ele vai começar a não perceber ou perceber com menor intensidade aquela dor. Mas ele não vai tratar a causa daquela dor. Ou seja, se você tiver alguma disfunção, como a gente já falou aqui, né, nos outros episódios, alguma disfunção muscular, articular, neural, ele não vai tratar essas causas. Ele vai apenas fazer com que você sinta menos dor ou, se possível, até não tenha dor graças ao efeito dessas medicações. E, assim, o grande problema disso é entender que quando você tem uma dor e ela está no início, é mais fácil de tratar. Então vamos pensar que a gente está com uma disfunção articular no ombro. Ou seja, a minha articulação do ombro está com alguma disfunção, ela está presa, está travada, está bloqueada. E você está sentindo dor. Beleza, você vai lá no médico e fala, doutor, estou com dor no ombro. Ele fala, não, tudo bem, toma essa medicaçãozinha aqui. Aí você foi lá e começou a tomar um remédio. A dor no seu ombro vai aliviar, não vai? Uhum. Mas você vai ganhar mais movimento com o ombro? Não. Não. Por quê? Porque o remédio ele não vai trazer uma mobilidade para o seu ombro. Ele não vai tratar aquela disfunção, mas a tua dor vai aliviar. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a se movimentar mais. E a disfunção ainda está ali, mas você não está sentindo dor. Aí você vai movimentar, movimentar, e conforme você movimenta, como você está com a disfunção,
os músculos não estão trabalhando de forma correta. Então, você acaba forçando algumas musculaturas que não deveriam estar sendo forçadas, mas você não está conseguindo perceber que aquilo não é bom para você porque você cortou o alerta do seu corpo, que é a dor. Então, na maioria dos casos, quando a gente fala de dor aguda, basicamente todos os casos, a dor é um alerta. Ela é um alerta de que tem alguma coisa acontecendo. Quando a gente fala de dor crônica, esse alerta ele começa a ficar deturpado. Então, muitas vezes, esse alerta ele não significa mais que tem alguma coisa ruim acontecendo. Às vezes é uma resposta condicionada do nosso cérebro, tá? Do nosso sistema nervoso central. Então, pensando nessa dor aguda, se a gente está com um problema, uma disfunção articular, e a gente toma um remédio para a dor alivia, e a gente dá conta de voltar para a nossa rotina, fazer a nossa atividade física, cuidar dos nossos filhos, brincar com os netos, a gente dá conta, mas a gente está com a disfunção. O que isso pode ocasionar? Isso pode fazer com que a pessoa que tem uma disfunção, que agora é simples, é rápida, é fácil de tratar, só que por ela não estar sentindo dor, ela vai forçando, vai forçando, vai forçando. Aí o que acontece com muitos pacientes? Começa a tomar um remédio e segue a vida normal. Aí passa um mês, aquele remédio para de dar conta. Ele começa a não fazer mais o efeito que estava fazendo. Por quê? Porque a disfunção está aumentando. Então, a dor diminuiu, a disfunção começou a aumentar, aí a dor começou a subir de novo. Aí esse remédio aqui ele já não está mais dando conta. Aí a pessoa vai fala, poxa, o médico passou um remédio errado, né? Geralmente a pessoa bota a culpa no médico, coitado. Né? Ele passou um remédio errado, eu vou em outro. Aí vai para outro médico. Aí outro médico fala, não, vamos tentar essa medicação aqui. Aí vai para uma medicação mais forte. Vai para um anti-inflamatório, por exemplo. Aí beleza, o que acontece com a dor? Desce de novo. Aí a pessoa continua insistindo, né? Vai lá, não tratou a disfunção. Aí, o que acontece com a disfunção? Vai aumentando. E a dor vai começar a aumentar de novo. Aí ele vai em outro médico, porque provavelmente esse também passou o remédio errado, né? E aí vai nesse ciclo. Esse ciclo de remédio para aliviar dor atrás de remédio para aliviar dor. Enquanto o que ele deveria procurar era um tratamento para zerar a disfunção que está causando a dor. Então, muitos pacientes que eu pego no meu consultório, então, aí aqui agora a gente trazendo para a dor crônica, né, eu falei dos casos de dor aguda, né, lembrando, para quem não assistiu aí os outros episódios, principalmente a gente tem um episódio onde eu falo sobre dor crônica, é muito importante que vocês assistam aí para entender um pouquinho mais, mas a dor crônica é qualquer dor que dura mais de 3 meses. Por que isso? Tá? Isso é uma nomenclatura que é instituída pela IASP, que é a Associação Internacional de Estudos para Dor. Porque o tempo normal, padrão de recuperação para quase todas as lesões são 3 meses. Você teve alguma fratura, você teve alguma ruptura, você teve alguma coisa, em 3 meses o teu corpo consegue curar aquela lesão. Se você ainda estiver sentindo dor, é porque provavelmente alguma coisa não foi curada. Tem alguma coisa ali no teu corpo que ele não deu conta de curar, de tratar. E aí, para isso, a gente vai precisar da intervenção. Em alguns casos, a pessoa vai estar com uma disfunção e aí, como eu falei, se ela não tratar aquilo, também pode ser agravado. Então, uma entorse de tornozelo, por exemplo, a maioria das entorses, se você não fizer nada, vai melhorar. A maioria. Aí é aquele negócio também do vale a pena arriscar, né? Porque você pode acabar sendo sortudo ou azarado de, no seu caso, não melhorar. E aí, o tratamento que seria simples começa a ficar mais complicado. E esse é o grande problema que eu pego aqui no consultório. Quando a gente recebe os nossos pacientes aqui, a maioria deles já passou por dezenas de médicos, muitas vezes já passou por outros profissionais também, que não entendem especificamente sobre a dor crônica, e não conseguiu o resultado satisfatório. Por quê? Porque ele chega para mim e ele fala assim, Renan, eu sinto dor há 10 anos. Eu falo, 10 anos? 10 anos é uma vida. Né? Às vezes 20, 30, 40. Né? Quando chega, agora recentemente chegou uma paciente, eu achei até legal, porque ela é médica também, e ela chegou com 2 meses de dor. Eu falei, opa,
Tá bom, aí fica tranquilo que a gente consegue tratar de forma mais acelerada, né? E não só tratar, isso que é importante também. Eu gosto muito de ressaltar isso. É tratar e prevenir. Porque muitas vezes a pessoa também vai em algum profissional que não trabalha com o método Pleniv, por exemplo. Então, no método Pleniv, a gente trabalha não só o tratamento, mas a prevenção. Por isso a gente tem aqueles 4 pilares, né? Trabalho muscular, articular, neural e educação em dor. Então, eu preciso que o meu paciente ele entenda o que ele está tendo, por que ele está tendo, porque isso vai facilitar o manejo dele, né? Ou seja, se eu sento assim, eu começo a sentir dor. Então eu preciso relaxar. Beleza? Ele mesmo sabe fazer como aliviar aquela dor. Isso é muito importante. Isso já é, por exemplo, uma prevenção. Mas muitas vezes a gente também vai ter disfunções musculares onde a gente precisa educar essas musculaturas para trabalhar corretamente. E ele não voltar a sentir aquela dor, a ter aquela disfunção. Então, quando a gente pega um paciente com dor crônica, a gente está falando de um paciente que ele já passou por várias medicações, às vezes já fez medicações mais intensas, como infiltração, né, que são medicações que são feitas dentro da articulação, às vezes já fez algum procedimento cirúrgico, e acabou que isso, ao invés de melhorar, de ajudar, apenas complicou ainda mais o caso. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que conseguir consertar tudo que foi feito errado ao longo desses anos, né? Então, o remédio para dor, ele é importante. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Agora, ele tem que ser usado com cautela. Por quê? Porque senão ele pode gerar esse grande problema, que é tornar uma dor aguda em uma dor crônica. E aí, quando a gente fala de dor crônica, a gente já está falando em dores mais difíceis de tratar. Não é dor incurável, é uma dor que é mais difícil de tratar. Algumas podem ser que a gente não consiga ter 100% de eficácia. Em outras, a gente consegue. Então, é para isso que serve o remédio para dor. Acho que foi bem explicado aí. Perfeito. E pegando um pouquinho desse final, né? Quando então que é indicado o uso desses remédios? Maravilha. Quando é indicado? Vamos lá. Primeiro, que é algo que eu sempre bato na tecla e vou reforçar aqui mais uma vez. O médico é um profissional muito importante, tá? Eu respeito muito a profissão do médico e o quanto que eles estudam, o quanto que eles trabalham. Agora, existem outros profissionais da saúde que também são tão importantes quanto. E, infelizmente, na nossa sociedade, o médico é visto como o auge da área médica, da medicina. Então, se o paciente tem um problema, ele vai para o médico. O que deveria acontecer? Esse médico ele deveria ter um amparo de algum outro profissional da área da saúde que tenha uma especialidade diferente da dele para que possa haver um diagnóstico completo. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, o paciente sofreu uma queda. Vamos dizer que ele caiu sentado, ele começou a sentir dor na coluna. Primeiro ele vai procurar quem? O ortopedista. Beleza, não está errado, ele sofreu uma queda, teve um trauma. O ortopedista vai fazer o quê? Vai passar a medicação e exame de imagem, para ver se não quebrou. Não quebrou nada, beleza. E a pessoa está com dor. Ele vai lá e deu remédio. Começou a passar 2 meses, 3 meses, a pessoa continua com dor, infelizmente, os médicos não fazem o que deveria ser feito, encaminhar para um fisioterapeuta, de preferência especialista em dor, para que ele faça a avaliação, complementar a avaliação do médico, e aí sim chega ao diagnóstico. Não está melhorando porque nessa queda ele gerou uma disfunção articular no quadril, por exemplo, no cóccix, e isso está fazendo com que ele sinta dor. Só que isso não acontece, infelizmente. E aí o paciente ele fica subdiagnosticado. Então ele chega no médico, o médico faz o melhor que ele pode dentro do que ele sabe e medica o paciente. Mas o paciente ele pode muitas vezes continuar evoluindo com a dor e aquele problema piorando. Por quê? Porque ele não foi orientado, não foi indicado aí um fisioterapeuta especialista em dor para poder avaliar ele e descobrir
qual a real causa da disfunção ali e tratar em conjunto, sabe? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Inclusive, é uma das coisas que eu faço aqui dentro da Recife. Né? A gente tem nossas parcerias, né, com os nossos médicos de confiança, os quais a gente indica quando a gente vê que um paciente ele precisa de um acompanhamento mais específico. E aí, respondendo especificamente à sua pergunta do quando é indicado o uso desses medicamentos. Então, vamos lá. Vamos pensar que, cara, eu tô com uma dor muito intensa. Tipo, eu não consigo levantar da cama. É claro que você tem que tomar um remédio para dor. Né? Eu não sou maluco de falar assim, não, aguenta essa dor aí que a gente vai ver o que dá para fazer. Não. Se você está com uma dor muito intensa, você precisa tomar um remédio para dor. Beleza? Isso é importante, é crucial. Agora, não apenas fazer isso. É aí que entra o problema. Então, dores agudas é indicada a medicação? É indicada a medicação. Agora, também é indicado fazer uma avaliação específica ali, articular, muscular, neural, para entender se tem mais alguma outra disfunção que precisa ser tratada. Né? Outro caso muito importante também, que aqui é a minha especialidade, que são as dores crônicas. Então, quando a gente fala de dor crônica, alguns pacientes vão apresentar um fenômeno que a gente chama de sensibilização central. O que é isso? Para deixar bem simples. Vamos pensar que é importante entender, na verdade, que a dor ela é uma resposta. O que isso quer dizer? Se a dor fosse uma informação, quando eu dou um tapa aqui, ia subir uma informação de dor. Ó, doeu. Não ia precisar nenhum trabalho aqui dentro. Simplesmente subiu uma informação de dor. Mas não é assim que funciona. Quando eu bato aqui, isso acontece em fração de milissegundos, né? Sobe uma informação X, informação qualquer, de sensibilidade. Essa informação é interpretada pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso central, e envia uma resposta de dor. Aí você fala, ai, ou não, ou, nossa, esse tapa foi muito fraquinho, não chegou a doer. É assim que funciona a dor. É assim que a gente percebe, sente a dor. Agora, quando a gente tem uma disfunção com uma sensibilização central, nosso cérebro, que dá essa resposta, ele é como se tivesse sensível. Eu gosto muito de usar esse exemplo daquela pessoa sensível. Então, você conhece uma pessoa sensível que chora com a semente? Assim, sabe aquela pessoa que já começou a beber, tomou um fora da namorada, brigou quando ela já tá chorando. O que quer dizer? Essa pessoa sensível, ela é mais afetada por qualquer estímulo. Então, se você brigar com ela, ela vai começar a chorar. Se ela estiver triste, ela vai começar a chorar. Então, qualquer coisa, ela vai começar a chorar. Ela é mais sensível. Diferente daquela pessoa que tem... A gente tem aquelas pessoas também que são mais fechadas, mais na dela. Você não sabe nem o que ela está pensando direito, né? Você olha pra cara dela, você não sabe se ela está triste, se ela está feliz, se ela está com raiva. Essa pessoa, ela é menos receptiva aos estímulos externos. Você pode brigar com ela, então ela vai ficar... Tá bom. Ela tá felizona, fala, ei, tô feliz. Então ela não tem tanta mudança com os estímulos. Então a sensibilização central é como se fosse essa pessoa sensível. Né? Às vezes o que para você foi uma fala grossa, para mim foi uma fala direta. Foi algo mais direto, mais curto e grosso. Mas para você já soou como grosso. Né? Isso é interpretação, e essa mesma interpretação acontece para a dor. Então, o que para a gente pode ser, né? Eu não vou falar para a gente porque eu também sou um paciente de dor crônica. Então, a minha percepção dolorosa também é deturpada. Né? E aqui meu amorzinho também tem uma doença reumatológica. Então, nós não somos tidos como pessoas normais de referência. Né? Você vê, a especialista de dor crônica com dor crônica e a esposa com dor crônica, tá vendo? Então, tudo bem. Então, para pessoas normais, vamos dizer assim, né, sem ser a gente, o que seria um tapinha, o nosso cérebro interpreta como um tapão. Então, cara, eu só dei um tapinha, né? Lembra? Eu sempre brinquei isso com você, a sensibilidade que você tem. Eu aperto um pouquinho, você, nossa, amor, tá muito forte. Eu, cara, calma aí, eu nem apertei muito forte, nem comecei a apertar, né? Quando a gente faz massagem, você muitas vezes fica com dor, se a pessoa pega muito pesado.
Então, o que isso quer dizer? Uma pessoa que ela tem uma sensibilização central, ela é mais suscetível a estímulos. Ou seja, um estímulo que era para ser um estímulo com um apertão, já para essa pessoa já é percebida como dor. Por isso que a gente fala que o sistema está sensível, essa interpretação está sensível. Nesses casos, a gente precisa entrar com a medicação. Aí sim, só que é a medicação certa. E aí, a melhor pessoa para falar a medicação certa não sou eu, vai ser o médico especialista nessa parte. E por isso que, por exemplo, hoje eu tenho uma reumatologista da minha confiança que ela passa a medicação para os meus pacientes. Então, quando eu pego um paciente que eu vejo que é um caso muito complexo, é um caso de sensibilização central, eu já encaminho para ela e falo, ó, vamos ver aí o que você acha de a gente entrar com alguma medicação, qual medicação você vai entrar para que a gente possa contornar essa sensibilidade, né? E aí sim a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, nesses casos, onde a gente tem paciente com dores crônicas, é indicado sim o uso da medicação. Para quê? Para que a gente consiga diminuir essa sensibilidade, né? É como se você desse para aquela pessoa que chora muito, né? Você desse uma casca grossa para ela e agora ela já, opa, tá aguentando porrada ali, já não tá mais chorando. E a gente consegue fazer com que esse sistema ficando mais coeso, trabalhando de forma menos sensível, a gente consiga dar mais informações. Ou seja, a gente consiga fazer um trabalho melhor. Às vezes, aquela pessoa precisa de exercício. Ela precisa fazer força, pegar carga, fazer algum trabalho que hoje ela não está conseguindo por causa da dor. Quando a gente diminui essa sensibilidade, a gente consegue fazer exercícios mais intensos, melhores, a gente consegue forçar um pouco mais, ganhar um pouco mais de mobilidade. E aí sim, nesses casos, esse trabalho em conjunto é maravilhoso e a gente tem excelentes respostas. Que bom. E existe algum caso de paciente seu que tenha sido prejudicado pelo remédio? Vamos lá. Sim, alguns, né? Aquilo que eu falei da medicação na dor aguda. Então, a maioria dos pacientes que eu pego são pacientes que ficaram tomando remédio, passando de médico em médico, mudando de remédio. E o que era para ter sido tratado há muito tempo não foi tratado. Vou até dar um exemplo aqui de um paciente que é até legal. Eu acho que eu botei o depoimento dele no nosso Instagram, eu não lembro. Se não botei, eu vou botar, para vocês verem lá, né? Que é o caso do João. O João é um paciente que tinha dor na lombar há 10 anos, já tinha tomado medicação e tal, pra caramba, só que ele continuava com dor. E aí, quando a gente avaliou ele, né, para sorte dele, ele não desenvolveu essa sensibilização central. Então, tem algumas pessoas que vão desenvolver e tem outras que não. Tá? Isso não é obrigatório. Todo mundo que tem dor crônica vai ter sensibilização central. Não, nem todo mundo. E tem pessoas, hoje a gente sabe que os estudos mostram que tem pessoas que vão desenvolver essa sensibilização com um mês de dor, porque elas já são mais propensas, mais sensíveis, e realmente isso faz com que elas desenvolvam essa sensibilização, apesar de não ter uma dor considerada como crônica. E da mesma forma, tem pessoas que têm dor há muitos anos e não desenvolveram a sensibilização central. Aí o porquê a gente tem que perguntar para o cara lá de cima, né? A gente ainda não tem resposta científica para isso. Mas, no caso dele, ele não tinha. E era uma disfunção simples. Era uma disfunção, como eu falei, de mobilidade articular. Quando eu passei para ele o exercício e a gente começou a trabalhar essa mobilidade, a dor dele zerou em 2 sessões. Então, um cara com seus 50 anos, ele não era novinho. Você pode estar pensando, mas ele era novinho, né? Aí curou rápido. 50 anos, ele já tinha seus... Na época, eu acho que estava com 49 para 50, né? Ele não conseguia... Ele jogava, até dava conta de jogar, jogava vôlei de areia comigo. Ele dava conta de jogar 2, 3 partidas e no dia seguinte ele ficava de campo. Depois que a gente tratou a disfunção dele sem tomar remédio, ou seja, ele não estava mais precisando tomar remédio para dor, ele conseguia jogar 6 partidas e ficar bem no dia seguinte. Então, ele é um caso, tenho alguns outros, mas ele é um dos casos onde o uso do medicamento prejudicou. Por quê? Porque ele mascarava
aquela dor, aí ele jogava, entrava em crise, ele tomava remédio para mascarar aquela dor, mas ele não tratava a real causa do problema. Quando a gente tratou, ele deslanchou. Muito bom esse exemplo do João. E agora o contrário, né? Existe agora algum caso de paciente seu que tenha sido beneficiado pelos remédios? Sim, com certeza, né? Como eu falei, vários pacientes que eu pego têm sensibilização central. Então, eles vão precisar, sim, de medicações específicas. Né? Aí, sim, o médico vai avaliar e vai dizer qual a melhor medicação para aquele tipo de pessoa. Tá? Especificamente para dor, tem alguns pacientes aqui, vou trazer o caso da Raquel. Raquelzinha, se estiver assistindo, né? A Raquel que também é médica, então é bem legal, porque ela é médica também, ela entende do assunto, e ela também estava meio assim de tomar um remédio para dor, né? Ela, eu quero ficar tomando remédio e tal. Falei, cara, vamos tentar, vamos experimentar, né? Vai nessa reumatologista da minha confiança, vai lá nela, procura ela, e vamos avaliar para a gente entrar com uma medicação para diminuir a tua sensibilidade. E aí, para você entender, né, você sabe que eu acho que eu já te contei o caso dela algumas vezes, mas ela chegou aqui, a primeira vez, a gente tratou a dor no ombro. Aí a gente tratou a dor no ombro dela, melhorou. Aí ela teve alta. Aí ela começou a sentir dor no quadril. Aí a gente tratou o quadril, ela teve alta. Ela voltou com a dor na lombar. Aí a gente tratou. Aí ela voltou com a dor no pé. Exatamente. Então assim, eu falei, Raquel, cara, o teu sistema tá hipervigilante, ele tá alerta, ele tá muito sensível. Exatamente o caso que eu falei agora. Então, qualquer estímulo a mais que ela tinha era interpretado como dor. E aí ela entrava em crise, e aí é aquilo. A dor, ela já começa a gerar algumas repercussões. Na parte muscular, por exemplo, o músculo para de contrair como deveria, e assim vai, né? Então, o fato dela estar sensível fazia com que ela fosse mais suscetível a ter essas disfunções, essas pequenas lesões, vamos dizer assim, que para uma pessoa que não tem nenhum problema, seria resolvido tranquilamente, mas para ela acabava ficando 3, 4, 5 semanas e aí ela me procurava. Né? Ela até brinca que ela fala, Renan, a gente só procura o fisioterapeuta quando está com dor. Quando está sem dor, a gente esquece. Então ela sumia. Quando ela sumiu, eu sabia que ela estava bem. Quando ela me mandava uma mensagem, oi, sumiu. Eu falei, ih, tá com dor. E agora eu acho que ela já está no processo de desmame da medicação, ela já está praticamente sem dor, sabe? Claro que quando às vezes força um pouco a mais, faz alguma estripulia, né, acaba sentindo um pouco de dor, como normal, qualquer ser humano, né? Se você não está acostumado a correr uma maratona e você corre a maratona, no dia seguinte você está quebrado, está destruído. Isso é uma resposta normal. Então essas respostas são saudáveis. E agora ela conseguiu realmente, com a medicação, ter essa redução. E aí, por incrível que pareça, a mãe dela, que também é a minha paciente aqui, também tem sensibilização central. Isso é até algo que os estudos mostram que há uma tendência de ter essa hereditariedade. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, a chance do filho, da filha dela, alguém ali da família, ter também fibromialgia, ela aumenta. Né? E aí a gente não tem muita explicação porque ela não é uma doença hereditária, mas talvez pela convivência, da pessoa sempre se queixando de dor, a forma como ela lida com dor, tudo isso, né, vai influenciar na nossa percepção de dor, porque a dor ela é algo individual, né? A dor é algo que a gente percebe, cada um vai perceber de uma forma, interpretar de uma forma, mas a gente aprende a lidar com a dor. E com quem que a gente aprende? Os nossos pais. Então, se você tem uma mãe que está sempre se queixando, está sempre com dor, está sempre difícil, é possível que você também aprenda a lidar com a dor dessa forma, se queixando, não fazendo, tipo, ai, cara, não vou fazer, eu tô com dor. E aí a gente pode até trazer aqui o exemplo também, né, da sua mãe. Sua mãe também passou por um período onde ela sofria muitas dores, né? Até hoje ela tem algum quadro ali de dor. E por incrível que pareça, você tem uma sensibilidade mais alta. Exato. Eu, apesar de ter uma dor crônica,
eu peguei isso do meu pai ele é muito resistente à dor, e eu sempre via o meu pai lidando com a dor de forma diferente. Por quê? Porque meu pai, meu pai é meio anormal, assim, sabe? É, ele pegava, assim, teve uma vez que ele caiu da escada, ele foi fazer um negócio no telhado, ele caiu da escada e ele caiu com o braço numa calha e o braço dele veio parar aqui. Ou seja, ele quebrou o cotovelo e o braço veio parar aqui, ó, fez isso. Sabe o que ele fez? Ele botou o braço no lugar, subiu na moto e foi para o hospital. Tá entendendo? É uma exceção, né? Seu Ronaldo é uma exceção. Então, assim, cara, meu pai é bem resistente à dor, sabe? Então, assim, eu aprendi a lidar com a dor através do meu pai. Eu peguei essa referência do meu pai. Do tipo assim, cara, e o esporte também, ele ajuda muito isso. Mais uma coisa aí que a gente corrobora, né? Você nunca foi muito adepto a esporte, a fazer esporte e tal, e eu sempre fui, a minha vida inteira. Sempre adorei fazer esporte. E no esporte, o atleta, ele se prepara a suportar dor. Porque, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que esporte de alto rendimento é igual à saúde, né? Tipo, nossa, eu quero ser que nem o Usain Bolt, eu quero ser que nem um jogador de futebol. Cara, não é sinônimo de saúde. A saúde dos caras é muito ruim. Tanto que os caras se aposentam cedo. Com 30, 40 anos, os caras estão se aposentando. Por quê? Porque é uma intensidade muito grande para o corpo. E o atleta, ele vai sentir dor, ele vai se lesionar e muitas vezes ele vai estar jogando lá, dando conta do recado com dor. E eu aprendi a fazer isso também. Então, eu aprendi com meu pai, aprendi com o esporte. Tá vendo as experiências? Você aprendeu com a sua mãe e aprendeu sem os esportes, né? Então, olha como as nossas vivências, nossas experiências foram diferentes e a nossa forma de lidar com a dor é diferente. Então, é importante a gente entender isso para que a gente muitas vezes não julgue a dor do outro. Então, se você faz isso, cara, não faça. Se você tem alguém em casa, seja sua mãe, seja seu marido, seja sua esposa, seja seu filho, que está se queixando de dor, que você fala, cara, isso é drama e tal, não faça isso. Porque a única pessoa que sabe o que ela está passando é ela mesma. Então, eu nunca fiz isso com você, porque eu vou fazer. E você chegar para mim e falar, cara, amor, eu tô com muita dor e tal. Eu falar, para com esse pai de frescura. Não, eu respeito, eu falo, tá, calma aí, tá acontecendo alguma coisa. Ela tá se queixando de dor, o que que tá acontecendo? E eu sei que não é fácil. Então, para você que está aí ouvindo e convive com uma pessoa que tem dor crônica e todo dia se queixa de dor e tal, não consegue fazer as coisas, eu sei que é difícil. Eu sei que chega uma hora que é chato. Você fala, cara, não aguento mais ouvir essa pessoa reclamar. Só que ela não faz por mal. Né? Tenta se colocar na pele dessa pessoa. Tenta ter empatia por essa pessoa. Esse é um dos valores muito importantes para a gente aqui na empresa. Né? E acho que é até um dos diferenciais. A gente, por ter dor crônica, a gente entende o que a pessoa passa. Né? E por esse motivo, a gente acolhe aqui os nossos pacientes, são super bem acolhidos. E você que está em casa, cara, tenta acolher essa pessoa. Eu sei que não é fácil, mas ela não faz por mal. Tenta se colocar na situação dela. Tenta você sentir dor todo dia, toda hora, uma dor forte, uma dor intensa. Cara, a dor mexe com o humor. A pessoa fica irritada, a pessoa fica com raiva, fica zangada, fica triste, fica depressiva. Não é fácil você tentar fazer uma coisa e você não dá conta que você está sentindo dor. Olha que frustrante que é. Então, tenta se colocar no lugar dessa pessoa e, ao invés de julgá-la, e falar, para com isso, vai, você consegue, tal, não sei o quê, tenta entender ela e falar, cara, eu entendo que está difícil. Agora, vamos tentar fazer alguma coisa apesar dessa dor? Aí sim, percebe? A forma como você lida, isso vai mudar completamente. Então, aqui a gente vai precisar, no caso desses pacientes, entrar com uma medicação para dor, ainda mais em casos muito graves, onde a pessoa não consegue nem fazer direito um exercício. E aí a gente vai entrar com a medicação para que a gente tenha um bom resultado na fisioterapia. Então, usando o método plenível, onde a gente vai trabalhar todas aquelas vertentes, a medicação vai entrar
como um agente ajudante ali no caso, né? E aí trazendo também não só a medicação para dor. Às vezes a pessoa pode ter alguma outra doença de base que não foi diagnosticada. E aí por isso que eu falei, e a gente tem a nossa reumatologista de confiança aqui, onde a gente encaminha os pacientes para ela. E tem uma paciente minha, por exemplo, que está com uma evolução muito legal, até uma dor no joelho. Ela fez cirurgia nos 2 joelhos aos 12 anos de idade, se não me falha a memória. E ela deve estar, sei lá, com seus 50 e pouco, 60. Ou seja, olha quantos anos que ela sente dor. Só que ela tinha uma doença de base chamada hemocromatose. Eu nem sabia que doença era essa, né? E essa reumatologista diagnosticou e ela não estava sendo tratada direito por essa doença. Ela estava sendo submedicada. Estava tratando apenas com remédio para dor. E aí a reumatologista entrou com a medicação e contornou essa doença, porque é uma doença inflamatória, aumenta a inflamação, aumenta a resposta de dor, diminui a sensibilidade, e aí sim ela conseguiu progredir aqui com a gente no trabalho com o método Plenil. Então, a medicação é importante também nesses casos, né? Sim, com certeza. E para finalizar aqui nosso papo, né, é possível diminuir ou até zerar a quantidade de remédios para dor realizando algum tratamento aqui na Recife? Com certeza. Acho que já até respondi um pouco essa pergunta. Alguns exemplos. Né? Alguns exemplos, mas sim, a gente entender, voltando lá para o início, né? Para a gente fazer uma recapitulação aqui e fechar bonito, né? Então vamos pensar que a pessoa está com aquela disfunção no ombro, lembra? Aquela disfunção articular de mobilidade. Ela está tomando remédio para dor, porque o ombro está doendo. Aí ela começa a fazer o tratamento. A gente começa a tratar. Beleza. Aquela disfunção some. Com isso, a dor também some. Aí ele deixa de usar o remédio para dor. Então, a gente já teve alguns pacientes aqui que tiveram esse benefício da gente conseguir tratar realmente a disfunção que ele tinha e ele não precisar mais usar remédio para dor. E tem alguns pacientes, como eu falei ali, o caso da Raquel, né, onde a gente entra, porque as pessoas também ficam com medo disso, né? Cara, vou ter que ficar tomando remédio pro resto da vida, eu não quero e tal. Não, quando você é bem diagnosticado e bem acompanhado, o remédio ele vai entrar por um período de tempo. Então, a gente entra com remédio para conseguir desensibilizar, aumentar a carga de exercícios, pegar mais pesado no tratamento. E aí o próprio exercício vai começar a dar conta de controlar a dor da pessoa e ela vai desmamando, vai diminuindo a quantidade de remédio e o próprio corpo dá conta de melhorar aquela resposta de sensibilização, ou seja, a pessoa deixa de ficar com dor, né? Então, sim, é bastante possível. Perfeito, muito bom. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do episódio de hoje. Lembrando que se você gostou, se você viu algo interessante, que te marcou, que você fala, cara, eu acho que mais pessoas deveriam ouvir isso, não esquece de compartilhar, né? Então, compartilha esse podcast com mais pessoas, né? Não deixa de seguir também o nosso canal. Com certeza. Né? Seguir as nossas redes sociais, que é o @recife.dor.crônica. Então, as nossas redes sociais aqui da clínica. E também botar nos comentários, dizendo se você gostou, se você não gostou, o que você gostaria de ouvir mais, qual tema, qual assunto. É muito importante para a gente essa troca, porque a gente está gravando conteúdo aqui para você. Se você não falar o que você quer, a gente vai gravar da nossa cabeça, o que a gente acha que você quer ouvir. Mas se você fala o que você quer, aí a gente vai conseguir gravar um conteúdo especial, feito sob medida para você. Tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima.